muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café, produção de café. A gente segue fazendo aí o giro pelas regiões produtoras para entender como é que está sendo o desenvolvimento da safra 22. Tem bastante coisa para acontecer. Essa safra que a gente vem falando dela há muito tempo já por conta das condições climáticas. E hoje nossa parada vai ser em São Pedro da União e quem conversa com a gente aqui é o Fernando Barbosa, grande parceiro aqui do DNA. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos os Notícias Agrícolas. Estamos aí à disposição. Fernando, vamos lá então, né? Eu sei que voltou a chover, que o cenário ele é mais positivo pelo que a gente conversava antes de entrar no ar, mas eu queria começar entendendo como é que de fato foi pegamento de florada e como é que você está vendo essa fase de granação por aí. Você enviou algumas fotos pra gente, eu vou pedir pro Matheus colocar na tela enquanto você fala, pra gente entender melhor o que está acontecendo e o que você está vendo na prática na sua área. Pode ser? Sim, perfeito. Vamos lá então, ó. Eu tô com as suas fotos aqui já passando na minha tela. A gente tem as fotos com os frutinhos já formados, tem uns com algumas manchinhas. O que significa tudo isso que a gente está vendo agora, Fernando? Praticamente nós temos aí observado muito a questão do clima, né? Então, nós tivemos aí um período de seca, nós tivemos depois geada e até mesmo nós tivemos duas floradas. Então, o que dá para observar que a primeira florada nós tivemos aí essa questão de alguns pegamentos de flores, na onde que, de acordo com o volume de água desse ano, né, nesse período de chuva, entre dezembro até início de fevereiro, muitos grãos de cafés vieram a ter um enchimento maior de grãos de cafés, porém, algumas rosetas estão aparecendo a parte de chamado cercóspora, né? Certamente essa antecipação desses grãos maduros, eles vêm até a cair antes do período da safra. Como nós tivemos duas floradas, que uma florada ela foi pequena, a outra nós tivemos uma florada assim um pouco maior, né? Visivelmente estava muito bonito de observar, porém foi numa época onde que teve uma parte de frios na época de florada e não vieram vingar. Uma boa parte dessa produção acabou não vingando e até mesmo essa parte que está aparecendo dos grãos banguelas é que a roseta não se completou na forma ideal que seria de uma safra, de um comportamento normal. E, Fernando, o que isso significa na prática quando a gente fala em tamanho, em produtividade, né? A gente já era esperado uma produção mais baixa do que aquela prevista há 2 anos atrás por conta da seca, aí nós tivemos a geada, essa chuva tardia e irregular que deu essa condição, né, de duas floradas. Mas o que isso significa na prática em termos de tamanho de produção? A quebra vai ser de fato muito expressiva para a região de vocês? E se você tem uma média já de quanto que deve ficar por hectare por aí? Nós temos que observar cada ponto, cada região. Mas, porém, a nossa região, que é uma região onde que o volume de produção, de qualidade para exportação ele é grande, certamente ele foi comprometido uma boa parte. Mesmo nós temos um volume de água que foi suficiente para ter esse enchimento de grão, você pode observar que os grãos de cafés estão graúdos, né? Então, nós vamos ter uma boa quantidade de peneira alta para poder estar exportando esse café. Porém, é sabido que uma boa parte do parque cafeiro, principalmente a nossa região, foi afetado pelo esse efeito climático e certamente a produção que da segunda safra, da segunda florada, ela teve um abortamento até grande, né? Alguns casos chegaram a falar 60% até. Então, isso aí frustrou muito em questão de quantidade. Essa quantidade, certamente, ela vai ser prejudicada aí há 2, 3 anos, né? Mas, assim, o que nos anima, de certa forma, é que os crescimentos de internode, de ramos, crescimento de ramos para a safra 2023, ele está até positiva. Mas para essa safra de 2022, ela já foi prejudicada. Isso aí é um cenário que ele já está precificado.
Então, eu não vejo muito em questão de ter muitos levantamentos apontando números. Eu acho que ainda é cedo para a gente contar números, porque tem muitas fases ainda para acontecer. Tivemos queda de chumbinho recentemente, agora, entre dezembro e janeiro. Muitos acharam normal, eu não vejo como normal, porque é um volume que certamente o produtor estava se contabilizando que ia ter um ganho com aquele número de café. Se ele vê café no chão, certamente teve uma perca ali. Não estimamos a quantidade, mas teve uma perca. Então, toda a região, muitos produtores vieram fazendo esqueletamento, né? Até no meado depois da florada, que a gente teve esse veranico, muitos produtores se desesperaram, porque achou que não vingou a produção de florada, então vamos entrar com a parte da renovação da florada, do Parque Cafeiro, ou melhor, pelo menos dos talhões. Eu, por exemplo, na minha propriedade, eu tenho talhões que foram esqueletados em 2018 para 2019, que esse nós teve florado, vai ter uma produção para honrar os compromissos. Mas do lado, já que teve uma colheita baixa no ano passado, teve a florada e esse ano não vingou. Então, certamente, nós vamos ter vários cenários no mesma propriedade, que isso aí, diante de um levantamento, ainda é um volume baixo para essa safra. Da granação, né? Ela está sendo regular, está sendo. Porque no ano passado a gente teve muita irregularidade nessa fase, né? Trouxe bastante desafio para a produção, inclusive de café especial. Como é que tá nesse momento? Eu vejo como o volume que a gente vai ter para cafés especiais, eu não vejo problema. A não ser que se a gente equalizar, por exemplo, esse ano aqui na nossa região, principalmente São Pedro do União, está tendo chuva direto. Então, aparece alguns tipos de doença, ferrugem, que a gente vai ter que estar contabilizando, né? Alguns outros tipos de doença que acaba aparecendo. Difícil até para fazer os tratos culturais, porque a maior parte das vezes tem que estar num período, pelo menos de uma semana, para a gente entrar na lavoura para fazer os foliados e tal. Como está chovendo frequente, em um volume até expressivo, fica até difícil de fazer o manejo. Então, muitos estão entrando para fazer a roçada, fazer outros tratos culturais que são emergenciais, e até mesmo pelo custo de produção está muito alterado, né? Aumentou demais. Então, muitos até não estão optando, até por questão de passar um herbicida na lavoura, porque até faltou, chegou um meado de tempo aí que acabou faltando produto para fazer essa aplicação de herbicida. Insumos também subiu assim, de uma forma como em geral, né, para toda a cultura, o café não foi diferente, porém para o café subiu um pouquinho mais do que era se esperado. O preço hoje condiz com as realidades acima do custo de produção, mas ainda, mesmo assim, os insumos estão altos. Então, está difícil do produtor equalizar para 2023, 2024, fazer um planejamento para uma antecipação desses insumos. Tá. Fernando, eu quero falar mais um pouquinho com você sobre essa questão do custo, mas primeiro eu queria saber como é que está em relação à chuva, né? Voltou a chover, você enviou algumas imagens também. É uma sensação até de alívio, né, Fernando? Depois de tudo que aconteceu, os volumes, eles são positivos. Como é que fica a expectativa para 2023, né? 22 a safra de fato vai se consolidando com aquilo com que já era esperado por conta do clima, mas e para 23? Essa chuva realmente é positiva, como a gente vem observando em outras áreas de produção? Vocês estão mais otimistas? O que você me diz em relação a isso? Eu vejo como um fator positivo. Nós estamos num cinturão aqui, onde que essa chuva ela tem nos beneficiado, porque nós vem num ciclo de seca, né? Posterior de 2014, 2016, 2018, que são as bienalidades, ela acabou sendo épocas de seca. Então acabou aparecendo fazendo com que o produtor tivesse perca justamente na época de granação, né? 2014, por exemplo, nós tivemos aquele coração negro que está acontecendo até na Nicarágua agora nesse momento, né? O pessoal está postando foto de coração negro.
Em questão de 2018 para cá, o ciclo mudou um pouquinho em questão das chuvas, porém, ainda está em déficit. Mas 2022, principalmente a nossa região aqui, eu já vejo como positivo, porque as chuvas elas estão dando condições das lavouras, a parte vegetativa, principalmente visual, ela está muito bonita. Está tendo crescimento dos internóides. Então, muitos produtores já estão se programando até em fase de plantio, né? Em fase até do manejo da lavoura mesmo, com desbrota e tal, ela está respondendo positivamente. Então, para 2023, 2024, tem muitos fatores ainda para acontecer, mas eu vejo, estou equalizando como 2007. Nós tivemos uma época de chuva muito positiva. Então, se você buscar o cenário lá de 2007, está quase parecendo com essa safra agora. Não sabemos como é que vai estar na época da colheita. Se tiver um período de chuva na época da colheita, aí pode comprometer a qualidade. Mas até o momento, estou vendo como positivo o enchimento de grão. E, Fernando, voltando então, né, a questão que você já puxou o gancho para falar do custo de produção, você me falava antes da gente entrar ao vivo que tem uma certa preocupação com os pequenos produtores da região, que são justamente os que acabam sentindo mais, né, Fernando, o impacto climático, esse custo de produção mais elevado. Por que tem uma preocupação? O que está acontecendo com esse pessoal? Gostaria que você explicasse para a gente entender melhor. Nós temos um período que eu vejo assim, muitos produtores são preocupados em tecnologia, são preocupados em sempre estar fazendo com que as pequenas áreas produzem mais, em pequena quantidade de área, produzir mais para poder dar condições de sair do custo de produção aumentando ao nível de ter uma reserva, né? E o que a gente tem observado, muitos produtores têm comentado, que como o preço do café ele subiu, muitos aproveitaram para fazer suas travas 2018, 2019, 2020, programando para 3, 4 anos na frente, fazendo as travas. Então, tem muitos produtores que ainda têm trava ainda para cumprir esse ano a R$ 565. 2023, mesma coisa. 2024, aí, um pouquinho mais, 650, 700 reais. Então, quer dizer, esses preços que estão hoje, R$ 1.510, tá bom para aqueles que não fizeram aquelas travas programadas, aqueles que têm uma reserva, né, de estoque ainda, mas que são poucos. Isso aí não é toda a quantidade de produtor. Então, aqueles que estão tendo estoque, eles estão aproveitando. O pequeno produtor também, a gente tem observado, junto com a parte da extensão, que muitos produtores vão fazer a parte por exemplo, a maior parte dos produtores são pronafiando os pequenos produtores. Então, muitos já não estão se enquadrando na linha de Pronaf, justamente por aquele questão que ele vendeu o seu café, por exemplo, só para você ter uma ideia. Hoje, um pronafiano aí com 100 sacas de café, se juntando os 3 anos, ele pode não se enquadrar mais na DAP, que a DAP é uma declaração de aptidão ao produtor. Então, ele pode ter, se ele não se contabilizar com a questão de custo que ele comprou, que ele investiu, e mais o que ele teve de retorno com as vendas de café, ele pode ter um sério problema a partir do ano que vem. Porque muitos pronafianos podem sair do teto da linha de Pronaf. Então, isso é uma grande alerta que eu acho que a gente deve se alientar, principalmente para quem faz essa parte de organização da declaração, né? Que vem, eu acho que é a ATER. Acho que, de acordo com o que está se enquadrando, a infração aumentando, também tem que se aumentar o teto das DAP, para que o pequeno produtor não saia da linha de Pronaf. Perfeito. Fernando, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Notícias Agrícolas segue aqui de espaço aberto. A gente vai tentar aprofundar esse assunto aí para ver como é que os produtores estão lidando com toda essa situação, mas é claro, é uma informação muito importante. Agradeço muito sua participação. Seja sempre bem-vindo. Casa aberta para você, meu amigo. Você sabe disso. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, Virginia, e obrigado pelo espaço.
nós estamos sempre à disposição. Portanto, essa foi a nossa parada hoje em São Pedro da União. A gente conversou com o cafeicultor Fernando Barbosa, produtor de cafés especiais, que trouxe pra gente aí o que vem acontecendo. É aquilo que a gente já observou em outras áreas de produção do Brasil, né? A safra 2022, ela vai de fato se consolidando com uma produção mais baixa do que era previsto há cerca de 2 anos, mas o retorno das chuvas, de modo geral, ela traz certo alívio para o produtor, preenche, né, os reservatórios, sustenta esse reservatório hídrico que há muito tempo vinha sofrendo com baixa precipitação, temperatura muito elevada. 2022 chegou com as chuvas, continua chovendo, o produtor tem até certa dificuldade em algumas regiões, em alguns casos pontuais, de avançar com os trabalhos de aplicação, porque chove demais. Mas lá para São Pedro da União, o Fernando trouxe para a gente que o cenário ele é muito positivo, a safra se consolida com baixa diante do que já era esperado pelo produtor, mas o cenário ele é otimista para 2023. Até aqui, essa chuva ela é muito bem-vinda, a planta se desenvolve bem, se recupera muito bem e o produtor segue aí tentando aproveitar as oportunidades que esse mercado continua oferecendo. A gente sabe que o preço de café ele subiu muito no último ano, mas o custo de produção também subiu bastante, que foi esse um destaque que o Fernando trouxe aqui para a gente, para os pequenos produtores, que dependem aí da linha de crédito, né, do programa do PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que alguns produtores, por conta do preço da saca de café hoje, podem ficar de fora desse programa nos próximos anos. Tudo isso a gente precisa acompanhar de perto, é claro, para saber como é que esse impacto está chegando até a vida desse pequeno produtor, mas fica aí o alerta e a gente vai continuar acompanhando tudo bem de perto aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já tem mais gente aqui na bancada trazendo as melhores e maiores informações do agro para você. E é claro, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.